Compreensão, ideia de pertencimento no mundo, relevância, busca de direitos, vida cheia de valores, representações e conhecimentos. Pensar a importância de memoriar as ações. Compreensão, redes de sustentação, modo de vida, cidade, espaço, políticas públicas. Eu sou Bita Bardo, de São Paulo, e gostaria de partilhar com vocês um pouquinho das impressões sobre esse tema tão relevante, no qual eu sou muito leiga, mas peço licença para falar. Não sou pessoa com deficiência, por isso me afeiçoei demais a uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, de Martha Russell, que diz: nada sobre nós sem nós. Martha Russell, em 2003, publicou um livro de mesmo nome para falar sobre direitos humanos e deficiência. Trechos desse livro são impactantes, como quando ela cita a seguinte frase: a cidadania pode ser vista como a realização de certos direitos. Quando os Estados são considerados responsáveis pelo tratamento dado a seus cidadãos, muito pode ser conquistado. A ONU tem um papel no estabelecimento de padrões mundiais, mas as pessoas com deficiência também têm esse papel. A participação em grupos sociais e políticos é limitada ou negada às pessoas com deficiência. As deficiências continuam sendo vistas como anormalidades e as pessoas que as têm se tornam objetos desvalorizados dos serviços médicos e sociais. Martha, ela nos apresenta uma palavra muito potente, que é a corresponsabilidade. A questão de não nos apegarmos à condição de esperar por alguém. Quando nós, e eu digo em relação às pessoas com deficiência e todas as outras minorias desfavorecidas, quando nós deixamos de falar, alguém fala por nós. Quando deixamos de ocupar um território, um espaço, alguém o faz por nós também. Precisamos ocupar esse espaço, precisamos ocupar esse lugar. E se não existir, a gente cria, a gente precisa criar um espaço de colaboratividade. O engajamento em políticas públicas por todas as minorias desfavorecidas, em especial as pessoas com deficiência, esse engajamento precisa ser unificado. A luta não pode ser isolada, fragmentada, segmentada. Tem que ser uma única luta para todos nós. E ela continua: tradicionalmente, os direitos humanos têm sido aplicados a pessoas com deficiências enquanto objeto de prevenção e reabilitação e não como um sujeito considerado plenamente humano e com amplos direitos de cidadania. Sujeitabilidade, ser sujeito, ter identidade, ter memória, ter garantia de direitos. Para corrigir a situação, as pessoas com deficiência se reuniram internacionalmente, a gente já estudou sobre isso, né? Na década de 80, e começaram a exigir o reconhecimento de seus direitos. Foi então que o lema "Nada sobre nós sem nós" se tornou a bandeira para se construir o poder político necessário às mudanças nas instituições, a fim de incluir as pessoas com deficiência como seres humanos plenos. A ideia de desconstruir as sociedades incapacitantes. Direito de ser, de pertencer, de se saber, de se posicionar. Este deve ser o século em que a dignidade de pessoas com deficiência será atendida através dos direitos humanos. E aí eu tomo emprestado um trecho de Shakespeare, desse autor fantástico, que diz: reconhecer a perícia e a autoridade das pessoas com deficiência é muito importante. O Tom Shakespeare continua: o movimento das pessoas com deficiência se resume em falar por si mesmas. Ele trata de como é ser uma pessoa com deficiência, ele trata de como é ter este ou aquele tipo de deficiência, ele trata de exigir que sejamos respeitados como os verdadeiros peritos a respeito de deficiências. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós.